Semana passada o Carlos falou sobre o eu. Nós estamos numa série eu, tu, eles. Essas implicações desses pronomes no reino de Deus. Como eu posso atuar o meu eu no reino de Deus? Carlos, com muita propriedade, trouxe aqui a necessidade de estarmos focados, visualizando o nosso eu inserido no reino. Eu quero falar hoje sobre o eu-tu. E eu vou explicar mais o que significa eu-tu. Mas eu quero lembrar algo que já é cotidiano aqui com a gente. Nós falamos muito sobre individualismo, individualidade, egoísmo, presentes na nossa sociedade atual. É muito comum a gente falar nisso aqui. Eu não quero traçar muitas ideias sobre isso. A gente sabe, nós às vezes trabalhamos só para manter a nossa casa, nós não damos assistência para ninguém mais do que foi estritamente necessário, trabalhamos, focamos tudo no nosso próprio eu. Isso é comum, extremamente comum. Você já percebeu isso na sua vida em alguns momentos, eu já percebi isso na minha vida, e a humanidade, seja capitalista ou não, busca os seus próprios interesses. Mas sempre que falamos de individualismo ou de egoísmo, talvez, essa palavra talvez seja mais forte, nós acabamos focando em questões financeiras. Falamos questões de dinheiro e não, peraí, eu não posso ofertar mais, eu não posso dar mais, ou eu tenho que pensar na riqueza do meu lar, eu não posso abrir mão desses valores. Mas isso é muito limitado. Nós temos outras coisas além do dinheiro. Nós focamos em tempo, palavras, atitudes, ceder algo, nosso lar, nosso tempo para as outras pessoas. E com a carga de coisas que nós fazemos hoje, mal, às vezes, conseguimos responder a mensagem que está no WhatsApp. E nós não temos, às vezes, tempo para dar oi, até para as pessoas que mais amamos. Porque nós buscamos os nossos próprios interesses. Não só pensando no que eu vou reter, mas pensando em ações, ou melhor, em omissões que levam outros a terem prejuízo. Você sabia que quase 100% das pessoas aqui já contribuíram alguma vez para que casas de pessoas fossem alagadas pelas chuvas? Você sabia disso? Você e eu somos responsáveis pelo alagamento de casas. E eu começo a traçar algumas coisas. Nós precisamos asfaltar as vias. E o asfaltamento das vias causa hipermeabilização do solo e a água da chuva não pode infiltrar, então ela corre pelo solo. O nosso sistema de escoamento de chuva é precário, já é precário por causa da economia de recursos, então já se faz algo reduzido, e nós ainda somos cara de pau, porque estamos com preguiça, porque fomos educados assim, porque não achamos uma lixeira, pegamos a embalagem de bala, jogamos pela janela do carro, ou estamos andando na rua e jogamos no chão, e nós não percebemos que o meu único ato pode causar malefícios para outras pessoas. Só quem teve a casa inundada com água sabe o que é jogar lixo na rua. Algumas pessoas da CV já foram fazer um mutirão na casa de uma
querida irmã nossa aqui, que teve a sua casa inundada por água. Ela não só acordou de madrugada com a água batendo perto do colchão dela, como ela perdeu as coisas de casa. Porque nós, de forma muito egoísta, não pensamos que eu preciso jogar o lixo na lixeira. É uma coisa desse tamanhozinho, pequena, simples, mas que me leva, porque o meu lixo com o seu e com o nosso lixo entope um bueiro que faz com que aquela água não possa fluir, e já não flui devidamente, com lixo ainda, fica muito complicado isso acontecer. Nós queremos coisas fáceis, nós queremos coisas que sejam resolvidas de forma tranquila, que eu não tenha que pensar muito, que eu não tenha que ter muita atividade. Naturalmente pensamos pelo mais fácil. Então nós não nos importamos em comprar um aparelho de ar-condicionado que polui a atmosfera com gás que destrói a camada de ozônio. Nós não nos preocupamos se o móvel que nós estamos comprando é de madeira de reflorestamento ou não. Nós não nos preocupamos se, para que eu tenha o meu hambúrguer ou a minha picanha, eu tenho que desmatar várias e várias hectares de terra, simplesmente para que eu possa... a gordurinha está uma delícia. Somos muito limitados nas nossas ações e nós não conseguimos parar um instante para refletir que um gesto desse tamanhozinho pode alcançar negativamente dimensões enormes e prejudiciais para os outros. Eu, tu. Essa palavra princípio, essa junção de dois pronomes, está presente na vida de cada um de vocês e na minha vida. É impossível eu falar eu e esse pronome vir com uma carga voltada exclusivamente para mim. Sempre que eu digo eu digo tu ao mesmo tempo. Sempre que eu se refiro a mim, eu automaticamente incluo o outro. As minhas ações não são individuais. As minhas ações refletem num todo e na coletividade que está ao meu redor. Isso disse o filósofo Martin Buber. Não sei se vocês já ouviram falar nesse filósofo. Ele tem um livro chamado Eu, Tu. E ele começa o livro dizendo essas palavras. Parece que ele estava bastante viajando aquele dia, né? Quando ele disse assim: o mundo é duplo para o homem, segundo a dualidade da sua atitude. A atitude do homem é dupla de acordo com a dualidade das palavras princípios que ele pode proferir. As palavras princípios não são vocabulários isolados, mas pares de vocábulos. Uma palavra princípio é o par eu, tu. A outra é o par eu, isso, no qual, sem que seja alterada a palavra princípio, pode-se substituir isso por ele ou ela. Ele e ela, o Winston vai falar na semana que vem. Deste modo, o eu do homem é também duplo, pois o eu da palavra princípio, eu, tu, é diferente da palavra princípio, eu, isso. Se diz tu, profere-se também o eu. Vamos lá? Se diz tu, profere-se também o eu. Da palavra princípio, eu, tu. E se diz isso, profere-se também eu, da palavra princípio, eu, isso. Ele estava muito certo. Toda palavra, eu, tem a duplicidade do eu, tu. E se eu digo tu, eu estou falando automaticamente eu, tu. Nós somos uma só
comunidade. Um só grupo de pessoas. O que eu faço aqui, reflete aí. E o que vocês fazem aí, refletem em mim. Por isso que um gesto, seja ele pequeno, seja ele simples, às vezes até ignorado, pode trazer uma repercussão muito grande. Jogar um papel de bala no chão pode trazer consequências muito graves, da mesma forma que uma coisa simples, como um elogio, pode trazer repercussões muito grandes. Lembra de John Donne, que diz: nenhum homem é uma ilha isolada? Todo mundo conhece esse ditado, né? Nós não somos ilha. Já disse esqueci o nome daquele autor, ele só soube chamar o Wilson, né? O Tom Hanks, exatamente. Ele é tão prova que não somos ilha que o Tom Hanks precisou chamar a bola de amigo. E quando um amigo foi lançado ao mar, ele chorou: Wilson! Wilson! E a gente começa a ver que ele já está quase no estágio de demência, ao perder o seu amigo virtual, no qual ele se relacionou por tantos meses. Nós não somos ilha. John Donne tem na sua fala que diz assim: a morte de qualquer homem diminui-me, porque eu sou parte do gênero humano. Por isso, não me perguntes por quem os sinos dobram. Quando, claro, falece alguém, eles dobram por ti. Quando falece alguém, nós também vamos. Nós também perdemos. Nós somos uma comunidade. E com a internet, com o avião, com as tecnologias, o mundo está se tornando um só cada vez mais. Globalização não é mais um mito ou um sonho, é uma realidade. É algo real. E o que eu faço aqui pode muito bem refletir em qualquer lugar. A Bíblia traz textos claros sobre isso. E não é de hoje que pensamos na nossa individualidade, pensamos de forma egoísta, e também não é de hoje que há pessoas que agem de forma a trazer um pouco de graça na vida dos outros. Eu queria ler um texto com vocês, João 6, um texto conhecido que fala sobre a multiplicação dos pães. Vocês já leram isso várias vezes, mas eu quero novamente trazer este lindo texto bíblico para a gente refletir um pouco. João 6 diz assim: algum tempo depois, e esse algum tempo depois diz quando João Batista foi decapitado, e Jesus então ele estava cansado já, ele estava triste porque o primo dele havia sido morto, e ele estava cansado de muita atividade, ele precisava descansar. Então ele chega para os discípulos dele, fala: partiu o barco. Entraram no barco, vamos atravessar esse mar aqui, que eu não quero falar com muitas pessoas agora não. Quero ficar bem quietinho aqui nesse barco. E os discípulos dele, mais do que depressa, puxaram a âncora, soltaram as cordas e foram para o mar. Só que as pessoas ouviram falar que Jesus estava indo para o outro lado do mar. Rapaz, mais do que depressa, o pessoal pegou a sua capanga e todo mundo correu para o outro lado do mar. Quando Jesus chegou lá, a multidão já o esperava. E o texto diz aqui: Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava a próxima festa da Páscoa.
Levantando os olhos e vendo grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinham em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Filipe fala: olha, o que a gente tem aqui são 200 denários, que representa, um denário é um dia de trabalho de um trabalhador braçal, é uma moeda de prata. Então esse dinheiro daria, vamos dizer, 200 dias de trabalho, e esse era o valor que Jesus e seus discípulos tinham com eles. Mas é interessante ver nos outros evangelhos o que eles falam sobre o mesmo texto. Marcos, por exemplo, fala assim: Jesus respondeu para os discípulos: dêem vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Filipe diz: nós não temos tanto dinheiro assim, precisaria de 200 denários. Lá em Marcos já fala: nós vamos gastar 200 denários para dar comida para todo mundo aqui? Os próprios discípulos de Jesus se preocupavam com o dinheiro que estava no bolso deles. Jesus não quis muito saber o que eles estavam achando. Jesus queria que eles pensassem no que eles poderiam fazer. Dá-lhe vós de comer. Ou seja, se vira, mano. Eu não estou falando para vocês arrumarem um jeito e dar comida para todo mundo aqui. Então vai fazer isso. Filipe fala: olha, não temos dinheiro para comprar isso tudo, precisaria de 200 denários. Engraçado, no outro evangelho já diz: não, os nossos 200 denários não dá para comprar isso tudo. Não dá para alimentar todo mundo, é pouco dinheiro. Por mais que haja uma diferença entre o evangelho, nós temos um único ponto: nós não podemos fazer nada com isso. Seja porque eu não quero gastar meu dinheiro, seja porque eu não tenho dinheiro para gastar. O que você faria? Voltando antes dessa fala, o texto fala de um rapaz, de um garoto ou de um rapaz, a gente não sabe. E eu fico imaginando ele falando assim: mãe, os meus colegas chamaram para a gente ir atrás de um homem que está fazendo umas paradas muito malucas. Como assim, meu filho? Olha, chegou um cara lá que não tinha perna, ele falou alguma coisa lá, a perna brotou assim, ó. Você lembra do José? Quem? Aquele cego. Então, poxa, aquele senhor lá cuspiu na terra, assim, passou no olho dele, mandou ele lavar lá no mar, ó. O cara está vendo melhor do que a gente. É mesmo? Eu estou querendo ir com meus amigos. O que a senhora pode deixar eu ir? Tem uma comida aí para mim? Meu filho, aqui, ó, tem um pãozinho aqui, ó. E uns peixes de ontem que sobraram aqui. Toma aqui, ó, põe nesse pano aqui e leva, vai comer com seus amigos. 5 pães e 2 peixes. E parece que o pão, não sei se era uma coisa muito grande, eu acho que não. Talvez seja um pão menor, algo feito para dentro de casa. Mas aquele rapazinho, mais do que depressa, pegou e foi, acompanhou a multidão. E lá no meio de 5.000 homens, estão lá, curtindo aquele discurso daquele homem bacana. E de repente alguém fala lá assim: olha, eles estão querendo arrumar alguma coisa para comer, mas não tem nada. Isso tudo que eu estou inventando, hein? Está na Bíblia não, viu? Não fica folheando aí não, porque você não vai achar não. Estou inventando isso. Fica imaginando. Aí fala: olha aí, tem alguma coisa para comer e tal? Aí ele fala: eu trouxe aqui uns beliscas aqui para a gente, ó. Dá para forrar a barriga. Talvez passa um discípulo olhando, fala: senhor tem aí um pãozinho, é? Tenho sim. Que bom, né? Estou achando que você vai ser o único a comer hoje, né? Aquele rapaz: por quê? Não, é porque já é tarde.
Muita gente precisa de comida e a gente não tem. Aquele rapaz ajunta o pano dele e vai andando em direção a Jesus e chega para os discípulos e fala: eu tenho isso aqui para dar. Nós ficamos achando, parece que os discípulos foram caçar comida no meio do povo. Eu tenho uma impressão muito diferente. Eu tenho a impressão que aquele jovem, ao ouvir que as pessoas estavam necessitando de comida, ele disponibilizou a única coisa que tinha para Jesus, para ele fazer o que ele bem entendesse. Tanto é que, seguindo, André, irmão de Pedro, fala para Jesus aqui, assim: aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Meus queridos, talvez nós pensemos na nossa incapacidade de fazer algo grandioso. Queremos mudar o mundo, queremos que o Evangelho transforme as nações. Eu fui já de uma igreja no qual as pessoas costumavam profetizar que as nações serão curadas e tal. E nunca vi fazer diferença nenhuma naquelas palavras proféticas que não saíam das palavras e não se iniciavam com ações efetivas de mudar a vida do próximo. Aqui estão os meus 5 pães e os meus 2 peixes. Faça, Senhor, o que você quiser fazer disso. O que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças? Qual é a sua atitude perante esse grupo que está aqui, para que você consiga mudá-lo, ele integralmente, mudar esse grupo todo? Será que nós conseguimos? Será que eu, com essa palavra aqui, consigo mudar o pensamento de todos vocês? E pronto, estamos resolvidos. A partir de hoje, todos aqui vão fazer boas ações, ajudar as outras pessoas, vão lembrar que não pode jogar lixo pela janela, que tem que comprar coisas ecologicamente corretas. Será que eu vou conseguir fazer isso? Rapaz, queria que fosse fácil assim. Alguns vão sair daqui e não vão nem lembrar do que eu falei. É normal, não se sinta culpado por isso, tá? E eu também não vou me sentir ofendido de forma alguma. Amanhã, se alguém perguntar, fala: Aí ele falou, mas é um negócio confuso lá de um filósofo doido, parece que fumou alguma coisa. Não sei. Realmente, eu não tenho essa pretensão. Mas se eu conseguir que um ou outro aqui me escute, e dentro da sua casa, na vida talvez da sua família, ou no seu ambiente de trabalho, ou com aquele seu vizinho chato que coloca o lixo na frente da sua casa em vez da casa dele, se você conseguir sair daqui motivado a pelo menos uma vez por dia fazer o bem a alguém, ou desejar fazer uma boa ação, se for uma pessoa, eu já estou feliz. Porque são pequenos gestos, pequenas gotas d'água que fazem refrescar a vida de um outro. E esse outro pode refrescar a vida de outro, e consequentemente isso passando de pessoa a pessoa, fazendo com que uma comunidade inteira entenda a necessidade de termos ações pequenas, às vezes simplórias, mas que tem um resultado enorme de vigor, de força, de motivação, que leve a essa pessoa que ouviu um simples elogio a ter um dia bom. Quero contar um exemplo da minha esposa, me permite aqui. Ela trabalhava no distrito, e vocês que trabalham no distrito sabem como é tranquilo, uma paz aquele refeitório, né?
Já viu o refeitório de distrito ser tranquilo e com paz? Jamais. É aquela conversa e prato batendo, e todo mundo com a bandeja, e bandeja para cá, e põe comida e tal. E por muito tempo, Débora passou na hora no lugar onde entrega as bandejas, e só via a mãozinha puxando. Um dia ela parou, abaixou, colocou a cabeça no buraco, olhou para a mulher e falou: muito obrigado porque você lava a minha bandeja, tá bom? Aquela mulher chorou, não foi, amor? E ela falou: nunca ninguém me agradeceu por ter lavado a bandeja dele. Você já parou para pensar nisso? Já parou para agradecer a sua secretária porque ela lavou sua roupa? Ou passou? Ou porque ela fez uma comida para você? Levou o lixo para fora? Você já parou para pensar em agradecer as professoras que tomam conta do seu filho aqui? Estão perdendo as palestras sempre? Ou os professores que estão lá atrás cuidando deles também? Ou aqueles irmãos que ficam lá na recepção, cumprimentando: tudo bem? Seja bem-vindo. Você já comprou um panetone, aquele bem fuleiro, sabe? Aquele bem de R$5, que você compra no supermercado e deu para o porteiro do seu prédio? Você já parou para pensar que a telefonista lá do seu escritório ou da sua empresa talvez está precisando que você olhe para ela e fale assim: está tudo bem com você? Você já parou para pensar que às vezes tem pessoas que estão atrapalhando o trânsito porque eles estão preocupados, angustiados, com muitos problemas, e eles estão tão distraídos que eles não conseguem perceber que estão dirigindo e que você tem que fazer uma boa ação para com eles e orar por ele e entender que é difícil dirigir quando está distraído e tentar não bater nele. Eu poderia falar várias coisas aqui, várias. Certa vez uma pessoa, eu quero falar um caso aqui, a CV foi numa comunidade no qual nós falamos do Evangelho de Jesus, através de manicure, pintura de cabelo, corte de cabelo, brincar com as crianças, conversando com as mulheres que estavam lá, né? Tadinhas, né? O pé, aquele pé bem de terra, de andar de chinelo, e nossas queridas irmãs aqui com muito carinho, lixando o pé, tirando cutícula, e naquele momento ali conversando com essas mulheres. E quando numa dessas viagens o pessoal voltou, uma das pessoas que estavam com a gente falou assim: mas nós não evangelizamos, nós tínhamos que ter orado por essas pessoas, entregado folhetos, entregado Bíblia para essas pessoas, e nós oramos pela vida delas, e Deus iria abençoar a vida delas. E eu fiquei pensando nessa fala. Algum tempo atrás, eu até falei isso lá na nossa nova comunidade, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: você é pastor? Eu falava: sou. Não sabia por que a pessoa olhava para mim. Será porque é careca e gordo eles acham que é pastor? O Winston não é, né?
Mas não sei por quê. Mas depois eu comecei a trabalhar como advogado, né? E a cara de advogado não é uma cara muito tranquila, assim. E a partir disso, as pessoas, em vez de falar, você é pastor? Não, as pessoas passaram a entregar folheto para mim. Falei, o negócio está complicado, eu tenho que mudar isso. E eu conheço esses folhetos desde a infância. Eu tenho 39 anos. Eu sei que não parece. Não vou falar o resto, não, que eu quero falar. Desde cedo eu vejo os folhetos. Eu acho que eu sei alguns, se bobear, eu sei algum até de cor, e vocês também, né? O que você, daqui a 1000 anos, o que servirá você ter um carrão ou ter um fusquinha? É mais ou menos assim. E eu recebi um desses e olhei o folheto e fiz questão de ler com atenção. E quando eu cheguei no final, eu como um evangélico, cristão, falei, eu não me converteria com um folheto desse. Não me diz nada. E daí, se eu tenho um carrão ou um carrinho? Que diferença isso faz? Daqui 1000 anos? Não faz diferença nenhuma, carrão ou carrinho. Não faz diferença esse folheto para mim. Nenhuma. Mas faz diferença se aquela pessoa que me entregou o folheto olhasse para mim e talvez falasse, está tudo bem com você? Talvez eu, Daniel, ia falar para ela assim, está ótimo. Mineiro, né? Tímido e quieto, eu nunca ia falar, não, está horrível o caso aqui, eu vou perder agora. Nunca ia falar. Mas tem pessoas que talvez iriam olhar para você e falar, não está nada bem. Cristo é muito mais falado quando eu estou lixando um pé rachado de uma senhora no interior do Amazonas, do que quando eu dou um folheto dizendo se eu tenho um carrão ou carrinho. Quando eu dou uma Bíblia para alguém, é ótimo dar uma Bíblia para alguém, é legal. Mas eu lembro aqui, quando Filipe encontrou o eunuco e perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? O eunuco tinha o texto lá com ele. Ele era entendido, o eunuco não era alguém sem conhecimento, era alguém entendido. E Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco fala, como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Era o que eu queria ouvir. Filipe sobe para dentro da carroça do eunuco e começa a conversar com ele. E explica tudo. E nós temos alguns relatos que dizem que a igreja cristã na Etiópia começou, provavelmente por causa dessa palavra, a esse eunuco. Um pequeno gesto. Eu quero lembrar aqui algo muito recente que vocês viram. Acho que o Paulinho viu muito isso também. Paulinho pode me ajudar nisso, se eu errar em alguma coisa. Jonathan Browning e Alistair Browning, 2 irmãos, atletas do triatlon. Conhece, Paulinho? Conhece, né? Ganhadores das medalhas de ouro e prata dos Jogos Olímpicos de 2016. E o Jonathan foi vice-campeão do Mundial de Triatlon no ano de 2016. 2 irmãos muito premiados nessa modalidade. Mas até então, quem não é do ramo, igual o Paulinho desconheciam esses nomes. Eu nem via a prova de triatlon. Mas eu vi um vídeo no qual os 2 irmãos estavam correndo na grande finale no México do Mundial de Triatlon, no qual o irmão Alistair estava em primeiro e o Jonathan estava segundo, vindo atrás. Faltavam 700 metros para a linha de chegada. E
o irmão que estava na frente não aguentou a exaustão. E ele parou. E ele se pendurou numa das pessoas que estavam lá na beira da pista. E na curva, quando Jonathan vê o seu irmão parado, Jonathan, que estava disputando o título aquele ano. Se eu não estou enganado, Paulinho, a pontuação no triatlon é por tempo também. Quanto menos tempo, mais pontos você tem, não é isso? O Jonathan não pensou duas vezes. Quando ele viu o irmão dele parado, ele já catou o braço do irmão, colocou no braço e foi numa velocidade muito menor, escorando o irmão que não se aguentava a andar mais 700 metros. E os dois se arrastando, o Alistair, acho que fala assim mesmo, nome estranho, né? Foi se arrastando e o Jonathan empurrando ele. Nisso, o russo, que eu esqueci o nome dele, que estava em terceiro lugar, passou os dois, olhou estranhando a atitude do Jonathan e sentou o pé. E Jonathan empurrando seu irmão. Até quando eles chegam na linha de chegada, e o Jonathan empurra o Alistair para passar em segundo lugar, e Jonathan fica em terceiro. Consequência disso, Jonathan, vice-campeão, por 4 pontos, ele não ganha. E eu acho que era exatamente o tempo que faltava. Se ele seguisse o ritmo da prova que ele estava, ele tinha conseguido ganhar eu esqueci o nome do outro, do quem ganhou em primeiro lugar, me perdoe. Me perdoe, viu, Paulinho? Você abriria a mão de um campeonato mundial na modalidade daquilo que você treina, daquilo que você se esforça, coisa que você fica o dia inteiro dentro da água, no outro dia na bicicleta, no outro dia correndo, e você junto com seu irmão ali, buscando patrocínio, buscando pessoas para manter o seu esporte, e dedica a sua vida integralmente a isso, e de repente você olha o seu irmão, fraco, cansado, exausto, precisando, não conseguindo completar a prova que ele queria tanto. E o potencial campeão, já medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, larga tudo, toda a sua vontade, todo o seu glamour e uma medalha para colocar na sua estante e bater no peito dizendo que ele teve 2 medalhas de ouro nas 2 principais competições daquela modalidade naquele ano. Ele larga tudo isso e ele só tem um interesse: o meu irmão tem que completar essa prova. E nem que se eu perca tudo, ele vai completar essa prova junto comigo. Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão da nossa individualidade, do nosso egoísmo, das nossas metas e sonhos, para poder fazer alguém realizar sonhos, conseguir atingir objetivos, ver alguém sorrir? Como você pode fazer isso para mudar o mundo? Como mudar o reino de Deus assim? Como ser reino de Deus nesse mundo capitalista e egoísta? Como nós vamos abrir mão dos nossos interesses, do nosso conforto, do nosso comodismo às vezes? Eu quero fechar falando da nova comunidade, esse discurso que nós temos falado sempre aqui, o Winston falou muito bem hoje. É difícil, é muito difícil largar um lugar onde eu me sinto bem, é muito complicado, eu entendo. Maguinho semana passada falou: como é que é? Vamos passar uma linha aqui, metade para cá vai, metade para lá fica? Eu ri, brinquei com ele que era. Mentira, não é. E também não acho que a metade da CV vai, também não acho que muita gente vá.
Mas se você quiser fazer um pouquinho de diferença, tirar esse status quo, assim, muito gostoso, muito bom, palavras maravilhosas que tem aqui na CV, a banda joia, um teatro fenomenal, com um som legal, já está dentro do shopping, é muito bacana isso. Mas se você quiser dar um passo de fé igual aquele rapaz, que entregou o pão e o peixe para Jesus, sem saber o que ia acontecer com aquilo. Olha, eu te digo que eu também não sei o que vai acontecer. Eu já entreguei os meus 5 pães e 2 peixes para Jesus. Eu não sei o que vai acontecer na nova comunidade. Nós estamos simplesmente colocando nas mãos de Deus. Como aqui também fazemos. Deus é que faz. Uma coisa eu sei, aquele jovem colocou os pães e os peixes na mão da pessoa certa. E Jesus abençoou aqueles pães, começou a dividir aqueles pães, eu não sei como ele fez, se ele foi partindo, eu não sei como é que brotou lá, cara, aquele negócio, é um negócio muito estranho. Se o pessoal pegava o cesto e levantava assim, aí quando ele abaixava já estava lotado. Não faça, é um negócio muito sinistro. O que aconteceu para multiplicar aquilo? Uma coisa eu sei, todo mundo comeu demais. Muito. E ainda quando eles recolheram o que sobrou, tinha 12 cestos cheios. Eu sei de uma coisa, o meu pouco, o meu pequeno, o meu simples, às vezes eu me sinto até incapaz de fazer. Quando eu coloco na mão de Deus, isso pode se transformar, se essa é a vontade dele, em coisas abundantes, em coisas que até sobressaltam, em excesso. Seja para nova comunidade, seja para a comunidade viva, seja para a sua casa, seja para o seu lar, coloque o seu pouco na mão de Deus. Coloque o seu pequeno panetone, o salgadinho da festa para o seu porteiro, um abraço na sua secretária, um presente, sei lá, qualquer coisa. Mas coloque o pouco que você tem na mão de Deus e deixa Ele agir na sua vida. Para que esse mínimo, positivamente, com vários mínimos nossos, mostre para o mundo que Jesus faz diferença. Se um pedaço de papel, de bala, jogado na rua, pode entupir o bueiro e alagar casas de pessoas, claro que todos os nossos papéis inundando ou obstruindo o bueiro, todos esses papéis, se a gente pensar que todas as nossas bondades também possa entupir o bueiro do conformismo, o bueiro da rejeição, o bueiro do isolamento, e o rio das bênçãos de Deus transbordar sobre a vida das pessoas, se nós propositalmente jogarmos o papel da bondade no chão, nós podemos mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. Nós podemos inundar essa cidade, mudar nosso estado e o nosso país, quando eu começo com as pequenas coisas, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode mudar o mundo? Sim, pode. Comece pequeno. Comece pequeno com você. Amém? Obrigado, Senhor, porque o Senhor
cuida nas pequenas coisas, das coisas simples o Senhor cuida. Às vezes nós nem pedimos e o Senhor está cuidando de coisas tão simples da nossa vida. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos salvou e a Tua graça enche o nosso coração de certeza de que eu preciso fazer alguma coisa. Não para recompensar, não para pagar, mas porque esse amor que transborda dentro de mim não pode ficar preso. Eu preciso passar isso para outros. Eu preciso ser bom. E essa é a oração que todos aqui devemos fazer. A comunidade viva precisa saber que pequenos gestos nos levam a grandes bênçãos. Pequenas ações ao próximo, ao outro, nos levam a viver melhor. Porque somos um, eu, tu. Eu e o outro vivemos na mesma esfera, na mesma vida. E a felicidade do outro é a minha felicidade. Senhor, que possamos saber agir, que possamos saber abençoar vidas, seja de grandes coisas, mas seja de pequenos atos, de pequenos gestos. Muitas vezes nos sentimos incapazes por causa do nosso comodismo, por causa do nosso egoísmo, mas abre o nosso coração, Senhor, que possamos olhar para o outro de uma forma diferente, olhar para o outro com amor, com carinho e querendo o melhor para eles, porque o melhor para eles é o melhor para a gente. Abençoe, Senhor, cada um dos teus servos aqui, que eles possam ser faróis da tua graça, luminárias da tua misericórdia, alto-falantes, Senhor, da tua salvação. Que cada gesto, cada palavra, cada vida aqui seja o Senhor onde que eles estiverem. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos.